Marta, na questão do Hospital Lourenço Jorge e de outros hospitais. É óbvio que a gente precisa fazer uma reestruturação, precisa acabar com essa dinâmica das organizações sociais. As organizações sociais, quando foram estabelecidas na gestão do ex-prefeito, foram estabelecidas com o indicativo de que teriam maior celeridade, maior qualidade no atendimento, e o que nós assistimos hoje é o pagamento de uma taxa de administração de 10%, e que hoje a organização social é sinônimo, sim, de péssimo atendimento, de corrupção e falta de administração de todos aqueles pressupostos que são necessários à administração de uma atividade pública ou particular. Qual é a solução para isso? E o Hospital Lourenço Jorge está inserida nessa solução, é a transição das organizações sociais para a Fundação Rio Saúde. Afinal, a Prefeitura não precisará mais pagar a taxa de 10%, e aí nós poderemos e devemos criar no gabinete da prefeita, se assim desejar o povo carioca, um comitê de monitoramento que vai acompanhar os contratos e vai acompanhar o atendimento. Eu estou vendo aqui inúmeras mulheres. Nós saímos na semana passada do mês de outubro e andando pela rua, uma senhora me disse que espera há 1 ano para fazer uma mamografia. Não adianta ter uma lei que determina que o diagnóstico do câncer tem que ser dado em 30 dias. Se essa mulher espera 1 ano para fazer uma mamografia, e se muitos dos nossos pacientes da cidade do Rio de Janeiro estão esperando há mais de 1 ano por uma consulta, por um exame ou por uma cirurgia. E não é possível que nós não, para fazer uma cirurgia de baixa complexidade, como a catarata, isso só possa acontecer se você for amigo da Márcia, da assessora do prefeito. E em torno disso tudo a gente tem um sistema de regulação que é uma caixa fechada, que não se tem nem transparência sobre essa questão e não se tem também a capacidade de ingerência no sistema. O que você quer dizer, Marta? Passar à frente, sim. Se o caso for grave, tem que passar à frente, sim. Pegar os casos que são de baixa complexidade e fazer mutirão para atender esses casos de baixa complexidade. Na tentativa dos hospitais de campanha, alguém sugeriu, no estado do Rio de Janeiro, utilizar a Santa Casa de Misericórdia, que eu acho que todos conhecem, que nesse momento está desocupada praticamente. Não se quis gastar 20 milhões na Santa Casa de Misericórdia, mas se gastou mais de 800 milhões na construção de 7 hospitais que nunca foram entregues. Então, esse sistema de regulação tem que ser transparente, essa caixa preta tem que ser aberta, tem que se estabelecer uma central de compras para que a gente possa comprar em quantidade, reduzindo o valor, e tem que ter um monitoramento de todos esses contratos para que eles sejam glosados e que para o preço excessivo e não adequado à prestação de serviços possam ser reduzidos. Então, na área da saúde, nós temos aí um grande desafio de fortalecer a atenção básica, de fortalecer o sistema de médico e família, porque aí nós vamos atender as doenças crônicas, vamos esvaziar as emergências, não vamos ter mais a cena triste de um idoso largado numa maca para conseguir um médico para medir a sua pressão, para verificar por questões básicas como problemas cardíacos, problemas de diabetes ou problemas de hipertensão. Então, a saúde em tempos de pós-pandemia é um desafio que se faz presente. O nosso partido, de Paulo Ramos e meu, é um partido que valoriza a educação. A educação para nós é um compromisso de vida. E se nós, povo do Estado do Rio de Janeiro, não tivéssemos acreditado no primeiro estelionato eleitoral praticado no Estado
que foi quando Moreira Franco disse que acabaria com a violência em 6 meses, e com isso ele destruiu o projeto do CIEP, nós poderíamos estar aqui repetindo a frase do professor Darcy Ribeiro, que na semana passada fez 98 anos e que dizia: vamos construir escola para não construir presídios. Então, se não pagar os 10% da organização social, se rever os contratos, cobrar os grandes devedores, fazer a correção dos rumos, né, do desperdício, reduzir os gastos, né? Eu sou uma parlamentar que todo mundo sabe que na Assembleia Legislativa os parlamentares têm direito a uma verba de R$26 mil. E eu recusei essa verba, portanto, o carro que me acompanha sou eu que pago, a gasolina sou eu que pago, o telefone sou eu que pago, o carro que foi alvejado no ano passado com minha mãe de 89 anos era da minha propriedade. É um carro blindado? É um carro blindado, sim, porque eu, mesmo depois que saí da chefia da Polícia Civil, continuo recebendo ameaças, e a gente vai chegar lá, que tem um item aqui muito importante sobre isso. Então, na verdade, a educação para nós é fundamental. Nós queremos resgatar o conceito do CIEP nessa interlocução com a cultura, com o esporte, fazendo a ocupação, né, desses adolescentes, olhando e preparando essas crianças, esses adolescentes para o futuro, o mercado de trabalho do futuro. O problema do século XXI não será a violência, o problema do século XXI será o trabalho. Eu não estou falando de emprego, eu estou falando de trabalho. Portanto, é importante que os nossos jovens estejam preparados para esse mercado do futuro e que essa realidade que foi demonstrada em tempos de pandemia, que demonstrou uma desigualdade abissal entre as crianças da rede pública e as crianças da rede privada, que 3 dias depois do decreto do isolamento social, as crianças da rede privada estavam à frente de um computador com a camiseta da escola assistindo aula. E até hoje as crianças da rede pública não conseguem, são de famílias amorosas, queridas, mas não têm um ambiente que os nossos filhos e sobrinhos têm nas nossas casas, para poder ter um ambiente adequado para o estudo. Se utilizam, né, muitas das vezes, eu vi 2 amigas minhas dizendo que com a pandemia foram obrigadas a comprar um outro computador, numa casa que já tinha 2 computadores. Essas crianças não dispõem de qualquer tipo de auxílio, é um celular emprestado sem qualquer condição. Então, nós temos alguns desafios na área da educação. A área da educação vai nos obrigar a pensar na retomada das aulas e na recomposição das aulas que não foram dadas, porque para as crianças da rede pública, boa parte dessas crianças foi um ano perdido. E nós temos um grande desafio pela frente, que é a questão do abandono da escola, e nós precisamos trazer nossas crianças de volta para a escola. E eu costumo dizer que nenhuma criança pode ficar para trás e que todo jovem vale a pena. Então, essa coisa de dizer que vamos fazer 2 anos em um, não será simples assim. Vamos contratar 6 mil médicos? É propaganda enganosa. Não será tão simples assim. A prefeitura deixou o ano de 2019 com um rombo de 4 bilhões de reais. A prefeitura encerrou o ano de 2016 sem ter 320 milhões. Então, não será fácil, não. Nós teremos que fazer uma correção rígida do rumo e fazer as decisões certas nos momentos difíceis. Como se tudo isso não bastasse, acho que um problema desse bairro também é a questão da mobilidade. O carioca gasta 17% do seu tempo da jornada de trabalho no deslocamento de casa para o trabalho, do trabalho para casa, no trânsito. Isso quer dizer que, se nós fôssemos computar isso em 365 dias,
Isso quer dizer que o carioca perde 22 dias dentro do ônibus. E nós não conseguimos sequer uma interlocução com o governo do estado, porque nós temos diversos modais. Nós temos a Ilha de Paquetá, que só é atendida por barca, mas a Ilha de Paquetá pertence à cidade do Rio de Janeiro. Nós não conseguimos uma interlocução entre os modais. E aí, quando eu disse que não tinha havido a licitação do BRT, alguém me corrigiu, então eu vou dizer exatamente de novo. Quando fizeram o pacote em 2010 para fazer a licitação das linhas de ônibus, naquele pacote estava o BRT, não podia, ele tinha que ser licitado separadamente. Quando os senhores saírem daqui em direção a Campo Grande e ingressarem na Avenida Cesário de Mello, dali para frente vão verificar que boa parte das estações do BRT estão destruídas. Em Santa Cruz, segundo uma senhora me pagou, no calçadão de Santa Cruz, uma das estações do BRT é um ponto de Cracolândia. Outras estações estão servindo de abrigo para a população de rua. Aqui então, na Barra da Tijuca também tem abandonado. A senhora me desculpe, eu nem conhecia. De Campo Grande, da Zona Oeste, eu passei por todas. Então, o que a gente precisa entender? É preciso que esse projeto seja retomado, seja licitado, seja cobrado. Não se pode aceitar um contrato de 20 anos. O que a gente tem que fazer é instituir o Conselho Municipal de Transporte, que é um conselho para decidir uma linha, fazer um plano municipal de linhas urbanas, porque quando você vai para dentro dos dados, você vê que as reclamações em maior quantidade estão na Zona Norte, na Zona Oeste, enquanto que na Zona Sul a gente tem uma superposição de linhas. E por que o Conselho Municipal do Transporte? Porque é controle social, é participação de sociedade civil. Então, é a maneira que a gente tem de ouvir o cidadão carioca para aquilo que precisa ser regularizado. A Guarda Municipal pode fazer muito. A Polícia Civil, em todo o estado, tem menos de 10 mil funcionários. A Guarda Municipal, só na cidade do Rio de Janeiro, ela tem 7 mil guardas municipais, mais de 7 mil. Se eu consigo conjugar numa articulação com as forças policiais e fazendo um planejamento estratégico, um georreferenciamento, identificando os locais de mancha quente, porque hoje, em termos de dados de criminalidade, tudo pode ser auditado, tudo pode ser metrificado. Nós sabemos aonde o fato acontece, no horário que é e qual a característica do autor. Nós não temos uma cidade completamente monitorada por câmeras, mas nós temos uma infinidade de estabelecimentos comerciais e de edifícios que têm câmeras. É só pegar essas imagens, colocar no banco de dados da prefeitura, que está lá no COR, na Cidade Nova, que já existe um bom centro de operações do Rio, para poder manusear esses dados e conduzir, e nessa articulação com a Polícia Civil, apresentar elementos para a prova e com a Polícia Militar ajudar na questão do policiamento preventivo. Nós precisamos ser um governo aberto. Eu costumo dizer que a cidade do Rio de Janeiro tem que ser uma cidade boa para morar, boa para estudar e boa para investir. Quando a gente entra na plataforma da prefeitura, dos dados disponíveis, é como se a gente fosse conduzido por um labirinto ou por um teste de resistência. Aquele que quer investir na cidade do Rio de Janeiro, ele é convencido a não fazê-lo. Porque a cidade trata mal aqueles que querem investir. Eu não estou falando do grande investidor, não. Eu estou falando do meu pai, que era dono de padaria. Porque a quantidade de emprego está nos pequenos investidores. Eu estou falando do restaurante Macanudo, por exemplo,
da Feira de Tradições Nordestinas, que tinha 70 empregados e hoje tem 19. A placa que eu vou mais ver em tempo eleitoral não vai ser do partido político, não. Vai ser do aluga-se, vende-se ou passa o ponto. Então é preciso que haja uma relação de credibilidade e que, se depois da autorregulação a prefeitura tem que criar ferramentas de controle, e aqueles que violaram, né, os pressupostos estabelecidos pela prefeitura, que sejam punidos. Mas não vamos partir de um preceito que todo aquele que quer investir na nossa cidade tem alguma coisa de errado e, portanto, deve ser convencido a não investir. Eu assisti um debate do Reage Rio, em que o Medina fez a seguinte observação: para fazer o Rock in Rio na cidade de Lisboa, eu apresento 5 certidões. Para fazer o Rock in Rio na cidade do Rio, eu apresento mais de 40 certidões. Então, essa cidade, ela tem que ser olhada numa cidade que também seja uma cidade boa para investir, uma cidade global, uma cidade que, se assim desejar o povo carioca, vai ter um gabinete digital da Prefeitura do Rio de Janeiro, para que a população, num aplicativo simples, possa acompanhar todas as propostas e todas as estratégias desenvolvidas pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro.